Graça e paz, amados irmãos. Os convido a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 10, onde vamos ver nessa noite a segunda parte do capítulo 10. Domingo passado foi visto do versículo 1 até o versículo 22. Essa foi a primeira parte do capítulo 10. E vamos hoje para a segunda parte, que é do versículo 23 até o capítulo 11, versículo 1. É, 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler do capítulo 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23. Lembrando que o capítulo 10 tem um único tema, né? Um assunto que vem sendo tratado desde o capítulo 8. E o capítulo 10, para a gente não ser tão demorado ou estender tanto, a gente dividiu em duas partes. Então, no sermão anterior, quem quiser acompanhar no canal lá do YouTube, pode estar assistindo, ou no Facebook. Então, tem a primeira parte que foi do versículo 1 até o versículo 22. E hoje a gente vai ver a partir do versículo 23, finalizando assim o capítulo 10. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntados por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntados por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pai amoroso, em concordância com a oração da nossa irmã Larissa, Senhor, que o Senhor mais uma vez fale conosco, nos exorte, nos repreenda, nos ensine, nos eduque, ao Senhor, na justiça, no teu caminho, na verdade, para que viemos, como disse o irmão Reldilson no início do culto, nos moldarmos à imagem e semelhança do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala conosco, ó Pai, dependemos do Senhor, da ação do teu Santo Espírito. Então me usa, seja a boca do Senhor, para o teu povo, para a tua igreja. Te oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o tema central é sobre o uso sábio da liberdade cristã. E como a gente já viu uma parte desse uso sábio da liberdade cristã no capítulo 10, como eu já falei para os irmãos, do versículo 1 até o versículo 22, eu queria também fazer a mesma introdução que já foi feita para lembrar aos irmãos do que está se tratando, né, para que a gente se situa dentro do contexto, se veja de modo mais fiel o contexto aqui,
e depois estarei lembrando alguns pontos da primeira parte que vimos, de um modo bem resumido, e depois entraremos na segunda parte. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está prosseguindo com seu ensinamento sobre a liberdade cristã. No capítulo 8, ele enfatizou que precisamos balancear essa liberdade, precisamos balancear o conhecimento com o amor. Uma vez que o conhecimento ensoberbece, incha, mas o amor edifica. No capítulo 9, o apóstolo exemplifica a questão da liberdade, dando o seu próprio exemplo de vida, evocando o tema do sustento pastoral, revelando que, embora fosse um direito seu receber salário da igreja, voluntariamente ele abriu mão por amor ao evangelho, por amor aos pecadores e por amor a si mesmo. Agora, no capítulo 10, como foi dito no sermão anterior, Paulo vem concluir com essa sessão sobre a liberdade cristã. Paulo, ele dá no capítulo 9 um exemplo negativo. Ele dá no capítulo 9 um exemplo positivo, como a sua própria vida. E agora no capítulo 10, ele dá um exemplo negativo. O exemplo do povo de Israel. O povo de Israel escolhido por Deus lá no Antigo Testamento. E Paulo nos ensina duas grandes lições nesse capítulo 10. Primeira parte, foi a primeira lição que vimos, é que nossa experiência religiosa deve ser balanceada com precaução. Com precaução, ou seja, com cuidado. Sua liberdade cristã deve ser balanceada com precaução, cuidado e vigilância. E a segunda parte, que é justamente hoje, do versículo 23 em diante, Paulo traz o assunto de que nossa experiência religiosa deve ser balanceada, a nossa liberdade cristã deve ser balanceada com a responsabilidade cristã. Então, no primeiro ponto, gostaria de lembrar aos irmãos sobre a experiência religiosa deve ser balanceada com a precaução, cuidado e vigilância, que vai do versículo 1 ao 22. Paulo, ele traz o exemplo da nação de Israel para trazer advertências à igreja de Corinto, que não deixa também de ser advertências à igreja de Deus hoje também, e aqueles que ainda vão ser salvos também. Então, Paulo traz três advertências. Primeira advertência, quero lembrar os irmãos, para quem estava aqui domingo e para quem não estava, reforçar, dizer que Paulo adverte que privilégios não são garantia de sucesso. Privilégios não são garantia de sucesso. Se você olhar o capítulo 1, o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4, você vai ver o quanto a nação de Israel foi abençoada por Deus. O quanto a nação de Israel, ela foi sustentada por Deus, ela foi orientada por Deus, recebeu o perdão de Deus. Mas, como diz o primeiro ponto, em primeiro lugar, ele diz, Paulo adverte que privilégios não são garantia de sucesso. Uma nação que foi tão abençoada. Ele diz no versículo 5, capítulo 10, versículo 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, isso nos dá uma grande lição, ter privilégios. A igreja de Corinto, quem sabe, estava querendo se ensoberbecer. Quem sabe estava querendo ser uma igreja cheia de orgulho, cheia de vaidade, porque era uma igreja abençoada com muitos dons, com bênçãos espirituais. E Paulo está exortando aquela igreja, advertindo aquela igreja, dizendo que, olha, ter bênçãos, ser abençoado por Deus, ter a proteção de Deus, receber o perdão de Deus. Olha, todas essas bênçãos que você lê aí do versículo 1 até o versículo 4, não garante
o seu sucesso final. Privilégios não são a garantia de sucesso. E a gente vê no versículo 5 que Deus não se agradou da maioria deles. E como vimos no sermão anterior, foi dito que apenas 2 herdaram a terra prometida. Então, devemos ter cuidado, porque privilégios não pouparam Israel de um grande fracasso espiritual. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Segunda coisa, meus irmãos, é que Paulo adverte que um bom início, mais uma advertência, são 3 advertências na primeira parte. E a segunda é que Paulo adverte que um bom início não é garantia de um final feliz. Um bom início não é garantia de um final feliz. E aí tratamos do versículo 5 até o versículo 12. E mais uma vez foi lembrado do quanto Israel foi uma nação abençoada por Deus. Foi lembrado o quanto é perturbador ver uma nação que foi tão abençoada, que viu tantos prodígios, tantos milagres, mas endurecer o coração. É perturbador saber que nunca houve tanta dureza de coração e incredulidade como nessas 3 gerações, como falamos anteriormente. A geração de Moisés, a segunda geração foi a geração de Elias e Eliseu, e a terceira geração que viram extraordinários milagres foi a geração da época de Jesus e dos apóstolos. E é assustador ver gerações que foram tão abençoadas, tão ricamente abençoadas, que viram tantos prodígios, tantos milagres, tantas coisas extraordinárias, mas um povo que responde com dureza de coração e com incredulidade. Deus não se agradou, diz o versículo 5. Deus não se agradou da maioria deles. Meus irmãos, no versículo 12, Paulo diz, no versículo 12, inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que poderia ser, quem sabe, a mensagem central daqui do capítulo 10. Paulo diz no versículo 12: aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Mais uma vez, vocês que estão cheios de orgulhos, vocês que estão cheios de privilégios e que estão se orgulhando, então estão ficando inchados de orgulho, desprezando outros irmãos, vocês que são fortes por causa do conhecimento, que estão desprezando os irmãos mais fracos, vocês tenham cuidado. Vocês que pensam que estão em pé, vejam que não caia. Então Paulo vai advertindo a igreja de Corinto e também nos advertindo. É a palavra do Senhor, que como diz aqui na palavra do Senhor, que foi escrita essas coisas para termos como exemplo, para que nós não viemos cair no mesmo erro que caiu a nação de Israel, que não agradou a Deus. Então, meus irmãos, a primeira advertência é essa, que privilégios não são garantia de sucesso. A gente aprende também com esse exemplo negativo da nação de Israel, de que um bom início não é garantia de um final feliz, e Paulo denuncia até os pecados daquela nação. Paulo diz no versículo 6, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles tinham tudo. Ter Deus, meus irmãos, é ter tudo. Tem uma frase que eu já vi na internet, não sei se você já viu, que diz que o diabo pensava que havia tirado tudo de Jó, mas o tudo de Jó era Deus. Então, meus irmãos, Paulo denuncia aqui o pecado desses irmãos. Paulo denuncia a cobiça no versículo 6. Vocês estão cheios de cobiças, vocês são tão abençoados, vocês têm o principal que é Deus, e vocês estão cobiçando outras coisas. Sabe, irmãos, estava aqui pensando
eu sei que eu tenho que me alegrar com os irmãos que estão presentes no culto, e não posso deixar de celebrar a ceia porque vieram poucos irmãos, e nem vamos deixar de cultuar o Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Mas eu meditava ali, sabe? E aprenda também isso. Não se entristeça, por exemplo, se ver as cadeiras vazias ou se sentir falta de muitos irmãos. Se alegre com quem está. Mas eu pensava aqui sentado, eu meditando, por que essas cadeiras estão vazias? Eu falo dos irmãos que não vieram. Por que não vieram? Porque tiveram outros privilégios? Tiveram outras escolhas? E aqui eu não falo de quem foi socorrer alguém doente. Aqui eu não falo de quem está doente. E aqui eu não falo de quem foi escalado para trabalhar hoje. Mas os demais, que foi que escolheram no lugar de obedecer a ordem, fazer isto em memória de mim? Quando eu posto aquela imagem no grupo do culto de ceia, eu posto sempre aquele versículo: fazer isso em memória de mim. Se você olhar direitinho, você vai ler aquele versículo e você vai ver que é o Senhor, aquele que você diz que entregou sua vida a Ele, aquele que você diz que Ele não é só seu Salvador, mas é seu Senhor, porque Ele domina você, governa sobre você. Ele está dizendo: faça isso em memória de mim. Será que estamos fazendo? Os que não vieram, por que não vieram? Será que se encaixam aqui no texto? Tantas coisas que tem, que é Deus, que tem a paz de Deus e o Deus da paz. Será que estão cobiçando outras coisas? E Paulo continua denunciando o pecado. Paulo fala no versículo 7 de idolatria. Paulo fala no versículo 8 de imoralidade. Paulo fala no versículo 9 de colocar Deus à prova. Paulo fala no versículo 10 de murmuração contra Deus. 5 pecados graves que Paulo denuncia, que os irmãos, que o povo de Israel e a igreja de Corinto. Paulo está fazendo um paralelo. A igreja, o povo de Israel, a nação de Deus, escolhida ali por Deus, o povo que Deus tirou do Egito. Paulo está fazendo um paralelo. Olha, vocês, cuidado, vocês podem estar sendo igual a esse povo. Vocês que hoje são a igreja de Deus, cuidado para vocês não caírem nesses mesmos pecados: cobiça, idolatria, imoralidade, colocar Deus à prova, murmurar contra Deus. E é interessante que foi dito no sermão anterior, que quando a igreja peca, são pecados mais sérios do que os pecados do povo de Israel. Por quê, meus irmãos? Porque quando a igreja peca, o seu pecado é pior do que o povo de Israel. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, porque nós temos o exemplo deles como advertência. Você tem a Bíblia Sagrada. Você tem o exemplo aqui que nesta noite está nos advertindo. Você tem, então, se você peca, você tendo um exemplo, o seu pecado é pior do que o pecado do povo de Israel que não tinha exemplo. Vocês têm, aqui foram registrados para o nosso exemplo, para o nosso ensino, para a nossa exortação. Então, primeiro, nosso pecado hoje é maior porque pecamos tendo um exemplo como advertência. Segundo, porque eles estavam debaixo da lei, pelo povo de Israel, e nós estamos debaixo da graça. O pecado do crente é pior do que o pecado do ateu. Quando o crente comete o pecado, ele está pecando contra o conhecimento, contra a bondade de Deus e contra a graça de Deus. Meus irmãos, e Paulo mostra que Deus puniu, Deus castigou
o povo que ele não se agradou. E Paulo fala no versículo 5, parte B, que esse povo ficou prostrado. No versículo 8 diz que foram caídos. No versículo 9 e 10 diz que foram destruídos pelo exterminador. Então, isso também nos adverte, porque as mesmas causas que levaram o povo de Israel a cair são as mesmas causas que derrubam os crentes de hoje. Então, acautelemos-nos. E Paulo finalmente adverte, dizendo que Paulo ensina do 13 até o 22 que Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações se permanecermos fiéis à sua palavra. Isso do versículo 13 até o versículo 2. E Paulo nos ensina que a tentação, que aqui se refere à prova, porque Deus não tenta ninguém, aqui se refere à prova, que a prova também não é algo para nos destruir. A prova é uma prova, é um teste, e que quem nos prova é Deus. É algo que Deus permite em nossa vida para nos depurar, para nos purificar e para nos fortalecer. Então, em cada prova, eu sei que é difícil, às vezes dói, às vezes adoecemos, mas Deus está nos depurando, nos purificando, nos fortalecendo, e ai de nós se Deus não fizer isso. Então Paulo vai falar do versículo 3 ao 22, que a tentação ou a prova aqui é um fato para todos, é inevitável, irmãos. Somos crentes, mas não estamos dentro de uma bolha onde não vamos passar por provas. A prova vem para todos, é inevitável. Paulo também mostra que as tentações que nos sobrevêm não são únicas. Outras pessoas já passaram também por elas. As provas que passamos, que você já passou, que você está passando, ou que você passará, outras pessoas também já passaram por elas. E finalmente, Paulo está nos ensinando que Deus provê sempre uma saída para a prova. Ele diz no versículo 13: temos livramento divino. Versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vem o que? Vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E aí eu citei exemplos como Deus não livrou aqueles 3 homens de ser jogados na fornalha, mas Deus livrou eles na fornalha. Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas na cova dos leões Deus deu livramento. Então, meus irmãos, a gente viu isso até o versículo 22. Paulo trazendo essas 3 advertências para nós. A primeira advertência é que privilégios não é garantia de um sucesso, de um final de sucesso. A segunda advertência é que começar bem não quer dizer que vamos terminar bem. Terceiro, Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações se permanecermos fiéis à sua palavra. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Paulo conclui, terminando essa primeira parte, dizendo: fugir da idolatria. Porque Paulo vai dizer uma coisa interessante. Estamos aqui diante da mesa do Senhor, e Paulo vai dizer: quando participamos da mesa do Senhor, é da comunhão de Cristo que participamos. Assim como quando participamos da mesa da idolatria, é com a comunhão com demônios que participamos. E não podemos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, e participar da mesa dos demônios. Fugir da idolatria. Chegamos ao ponto 2. Ponto 2 é sobre a liberdade religiosa, que deve ser balanceada com a responsabilidade cristã.
E a primeira pergunta que devemos começar é como balancear a liberdade cristã com a responsabilidade cristã? Como fazer isso? Como eu balanceio, como eu equilibro a liberdade cristã que Cristo nos deu, que Cristo nos comprou, a liberdade que temos de fazer muitas coisas? Como eu balanceio essa liberdade cristã? Porque também existe uma responsabilidade cristã. E aí Paulo diz no versículo 23, olhe para a sua Bíblia: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então Paulo está dizendo para termos cuidado com a nossa liberdade. Por quê, irmãos? Porque a liberdade cristã deve ser balanceada com uma responsabilidade cristã. Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas ele dá continuidade dizendo: mas nem todas convêm. Todas são lícitas, e ele completa dizendo: mas nem todas edificam. Então devemos ter cuidado com a nossa liberdade cristã, e para que não venhamos ser motivo de tropeço na vida de nossos irmãos. Então Paulo tinha um motivo porque abrir mão do salário pastoral naquela igreja de Corinto. É porque ele sabia que se não abrisse mão do seu salário que ele tinha direito, ele sabia que aquela igreja, alguns poderiam dizer que ele era um impostor, alguns poderiam dizer que ele era um mercenário. Então existia uma causa maior. Paulo queria ganhar a muitos. Fomos chamados para ganhar as pessoas para Cristo, e não devemos criar nenhum impedimento, nenhuma barreira. Essas portas aqui da nossa congregação, elas devem estar abertas para qualquer um, e principalmente para aqueles que se arrependerem, e também para aqueles que não se arrependeram, porque nós somos chamados para ganhá-los. E não deve haver impedimentos por causa de um mau comportamento meu, ou por causa de palavras minhas, ou por causa de publicações minhas, ou por causa de mau testemunho meu. Não posso criar barreiras. E Paulo abre mão do seu próprio sustento, daquilo que era direito seu. Ele abre mão pela causa do Evangelho, por amor ao Evangelho, por amor a si mesmo, por amor aos pecadores. Havia uma causa maior. Meus irmãos, quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, onde diz: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de quem? De outro. Não busque seu próprio interesse, busque o do outro. Paulo estava fazendo isso ao não querer receber salário daquela igreja. Paulo estava fazendo isso porque existia um interesse maior. O interesse maior era ganhar almas, ganhar muitos para Cristo. Nós não devemos ser pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos e nem na vida daqueles que ainda precisam ser alcançados. Você pode ter liberdade. Paulo, em momento algum, está negando isso. Você pode ter liberdade, mas é aqui que a gente precisa balancear. Mas se a sua liberdade for tropeço na vida do seu irmão, então a sua liberdade está sendo pecado. A sua liberdade, talvez o que você esteja fazendo, a sua conduta, o seu falar, o seu vestir, talvez não seja pecado o que você esteja fazendo, ou o que você vai fazer. Mas se o que você vai fazer, ou o que você está fazendo, se é uma pedra de tropeço para um irmão fraco na fé, que não tem o conhecimento que você tem, não temos o direito de escandalizar o nosso irmão. Paulo já havia advertido, lá no capítulo 8, versículo 9: vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Olha o que ele diz no capítulo 8:
Que a sua liberdade você analise, você veja, você reveja, para que a sua liberdade não venha a ser tropeço para os fracos. Paulo agora está reforçando mais uma vez no versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então a nossa liberdade ela precisa ser balanceada com responsabilidade cristã. Temos responsabilidade para com nossos irmãos. Em momento algum, volto a dizer, Paulo nega a liberdade do crente maduro, do crente que está forte eu digo de conhecimento, crente maduro, que quer desfrutar dos seus privilégios que Cristo lhe deu. Paulo em momento algum está negando essa liberdade. Por isso ele já começa dizendo, todas as coisas são lícitas. É como se ele dissesse, você pode tudo. Mas algumas atividades, algumas coisas, irmãos, podem causar tropeço para os irmãos mais fracos. Ele diz também no capítulo 8, versículo 11 e 12, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Olha, por causa do teu conhecimento, se você for se ensoberbecer, se você não for balancear com o amor, ele diz que por causa do teu saber, o irmão mais fraco pode perecer. E esse irmão mais fraco, Cristo morreu por ele. E deste modo, olha outra coisa interessante. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca desses irmãos, é contra Cristo que pecais. Então, se eu não for balancear minha liberdade cristã com responsabilidade cristã, eu posso estar pecando contra meu irmão, usando minha liberdade para pecar contra meu irmão. E outra, pecar contra meu irmão, ele diz, é contra Cristo que pecais. Então a maturidade equilibrada equilibra a liberdade com responsabilidade. Então Paulo fala sobre 3 tipos de responsabilidade que o crente precisa ter. Vamos ver agora 3 tipos de responsabilidade que o crente precisa ter. Em primeiro lugar, precisamos ter responsabilidade com os irmãos da igreja. Versículo 24 ao 30. Precisamos ter responsabilidade com os irmãos da igreja. A nossa liberdade precisa ter responsabilidade. E a primeira responsabilidade que nós temos é para com os nossos irmãos. Ele diz no versículo 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Temos a responsabilidade, irmãos, de edificar nossos irmãos na fé e de procurar o bem dos nossos irmãos. Isso lembra o que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Depois do Sermão do Monte, se eu não me engano, acho que Mateus 11 ou Mateus 12, Jesus disse o quê? Que devíamos fazer pelas pessoas aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. É sempre o outro que precisa ser visto como superior a nós. Não é o primeiro eu. Não, se ele fizer por mim, pastor, eu também faço por ele. Não. É aquilo que você gostaria que fizesse por você, você faça para o outro. Então é responsabilidade nossa. E aqui o Senhor nos chama a nossa responsabilidade nessa noite. É responsabilidade nossa de edificarmos nossos irmãos na fé e de procurar o bem de nossos irmãos. A nossa liberdade em Cristo não nos dá o direito de ferirmos os nossos irmãos. Paulo fala, meus irmãos, que comer carne, que era o assunto aqui, se podia ou não comer carne sacrificada a ídolo. Paulo, isso desde o capítulo 8, Paulo vai dizer que isso é um assunto amoral. O que é um assunto amoral? É que não é virtude, não tem virtude e nem também é um vício. Então, não tem problema nenhum comer carne. Mas, aquilo que é amoral, que não é pecado, porém, dependendo do contexto, pode se tornar imoral. Paulo, entretanto, diz que comer carne poderia ser imoral, se tornar um ato prejudicial à consciência dos irmãos mais fracos, em 3 circunstâncias. Primeiro, ele diz no versículo 10, 1 Coríntios 10, versículo 10.
no capítulo 8, capítulo 8, versículo 10, ele fala sobre no templo. Poderíamos pecar quando nossos irmãos indo ao templo do ídolo. Olha, não é nada demais você ir lá, porque Paulo já disse, olha, o ídolo não é nada em si. Mas se você vai lá, se de repente um irmão mais fraco vê você lá, então você vai pecar contra o seu irmão. Isso poderia acontecer também no mercado, pois aquelas carnes também vinham para o mercado, e você poderia também cometer esse pecado no mercado. Versículo 25, 1 Coríntios 10, 25: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência. Outra coisa era na casa do incrédulo, versículo 27 e 28: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Versículo 28: porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, veja só, no versículo 25 você pode, no versículo 27 você pode, mas no 28 tem um porém. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, chega um irmão mais fraco, que não tem o conhecimento que você tem, que aquilo não é pecado, mas chega um irmão achando que é pecado. É feita aquela história que eu falei aqui sobre a galinha feita na cabidela, onde alguns vão dizer que pode, outros vão dizer que não pode, porque tem a parte do sangue. E Paulo está dizendo, porém, se chega alguém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Veja, versículo 25 você podia comer, no versículo 27 também, lá no capítulo 8 também. Mas, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Aí vem que interessante no versículo 29, porque alguém poderia dizer, oxe, por causa da minha consciência, e minha consciência está tranquila, isso não é pecado. Não. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a de quem? A do outro. Ninguém busca o seu próprio interesse, versículo 24 e 5, o do outro. Pecar contra o irmão, como já foi lido, é pecar contra Cristo. Paulo está nos ensinando que temos de ter responsabilidade com a nossa liberdade cristã, para que não seja um tropeço na vida dos irmãos. Meus irmãos, eu achei maravilhoso esse assunto de hoje cair justamente no dia da celebração da ceia. A celebração da ceia, mais uma vez, mostra, além de ser uma ordenança do Senhor, fazer isso em memória de mim, o Senhor mostra que tem um povo que se reúne. Eu não posso, irmãos, ser independente. Aqui falou muito de responsabilidade com o nosso irmão. Temos responsabilidade com o nosso irmão. Nós não somos independentes. Quem quis fazer do homem independente foi a serpente no jardim do Éden. Disse a Eva, se tu comer, vocês serão igual a Deus. Era tipo assim, se vocês comerem, vocês serão independentes. Nós não somos independentes. Quando se trata de igreja, de servir a Cristo, nós não somos independentes. Quando olhamos para a ceia, há uma ceia que há um pão que será partido entre os irmãos. Há um suco que representa o sangue de Jesus, que será também partido entre os irmãos. E comemos todo da mesma comida espiritual. Não existe independência. Eu sou crente sozinho. Eu sou crente de modo individual. Eu sou igreja, não. Nós somos igrejas. Nós comemos do mesmo pão. Nós bebemos do mesmo cálice. Que comunhão, irmãos, mostra. Isso mostra o quanto eu estou ligado a real Deus. Quanto real Deus está ligado a mim.
o quanto eu estou ligado a Sebastião, o quanto eu estou ligado a cada irmão que entrega a sua vida a Jesus Cristo, e o quanto eu estou errado em dizer: eu faço o que eu quero, eu sou o que eu quero, eu não mudo, eu posto o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu digo o que eu quero. Essa pessoa precisa ver, analisar a sua conversão em Cristo Jesus, porque nós temos responsabilidade para com nossos irmãos. Se o que eu estou fazendo, preste bastante atenção, isso em qualquer área, se o que eu estou fazendo, se o comportamento que eu estou adotando, se o vestuário que eu estou usando, se as palavras que eu estou empregando, as atitudes que eu estou tomando em minha vida são motivos de tropeço para o meu irmão, a minha liberdade está em desacordo com o ensino da palavra de Deus. Veja que você não é independente. Veja porque na igreja precisa ter comunhão, precisa ter unidade. Veja porque na igreja precisa ter disciplina. Se o que eu estou fazendo, se o comportamento que eu estou adotando, se o vestuário que eu estou usando, se as palavras que eu estou empregando, as atitudes que eu estou tomando em minha vida não são motivos de tropeço para o meu irmão, se são motivos de tropeço para o meu irmão, a minha liberdade está em desacordo com o ensino da Escritura. Eu lembrava também, meditando sobre isso, do exemplo que a gente teve quando a gente foi fazer o curso de diácono. O irmão Reldilson é candidato ao diaconato, foi fazer um curso em João Pessoa, na primeira igreja congregacional de João Pessoa, ali em Cruz das Armas, e eu fui também, e sentamos juntos e fizemos o curso juntos. Uma coisa que eu achei bem interessante é que o professor, além de ensinar que a palavra diácono, muitas vezes na Bíblia, também cabe a todos nós, porque diácono também significa servir, e todos nós temos que servir uns aos outros. E quando ele chega na questão de que diácono seria também alguém consagrado ao diaconato, para que estivesse à frente, liderando, ajudando alguns irmãos ou ajudando a igreja nesse serviço, achei interessante que ele falou que pense num diácono, falando das qualidades, que a Bíblia diz que tem que ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que tem que ser irrepreensível, e tem as qualidades ali, as qualificações no livro de Atos. E ele falava, pense num diácono que o pastor, por exemplo, chama ele e diz: olha, diácono, eu tenho outras coisas para resolver, outras demandas da igreja, não vou conseguir visitar fulano de tal que está enfermo, então eu gostaria de pedir a você que você fosse visitar a irmã tal da igreja que está enferma, está doente, e esse diácono vai visitar a irmã, e também seria bom que ele fosse acompanhado também de outros irmãos. Todos nós somos chamados a servir. E aí, quando o diácono chega na casa da irmã, pode de repente chegar lá e ter uma surpresa, e a irmã dizer: mas cadê o pastor? Porque o pastor não veio. Não é assim? Isso acontece muito. Por que o pastor não veio? E aí, se não tivermos um diácono cheio do Espírito Santo, se não tivermos um diácono com as qualificações que as Escrituras nos mostram, a gente pode ter um diácono que ajude a irmã a se entristecer mais ainda com a igreja, com o pastor, com os irmãos. É mesmo, irmã, o pastor deveria ter vindo, mas o pastor não tem compromisso com a igreja, irmã. O pastor não tem compromisso com os irmãos, irmã. O pastor não gosta de visitar a irmã, por isso que mandou eu. Um diácono desse, ele não está ajudando a igreja a crescer. Ele não está com responsabilidade com a vida dos irmãos. Não precisamos de um diácono assim. Esse não é um diácono bíblico. E ele conta o exemplo de um outro diácono, que esse diácono poderia muito bem explicar a ela: olha, irmã, eu estou aqui
E por incrível que pareça, a irmã é amando do nosso pastor. Foi o nosso pastor que pediu para eu vir aqui. O pastor se preocupou com você. Pediu para a igreja vir aqui. Ele foi resolver outras coisas da igreja também. Mas ele pediu para a gente também vir aqui. E ele falou o exemplo de outra pessoa que passou um tempo, se eu não me engano, enferma. E teve várias visitas desse diácono e de alguns irmãos. E a irmã, quando depois de muito tempo, teve na igreja, a irmã testemunhou, e além de testemunhar, a irmã disse que se sentiu muito abraçada, enquanto ela estava passando por esse tempo difícil, se sentiu muito abraçada pelo pastor e pelos irmãos da igreja. E quem é que estava visitando a irmã? O diácono. Olha que diácono cheio do Espírito Santo. O pastor vinha acompanhando. O pastor vinha pedindo para o diácono visitá-la. E a irmã, quando vem testemunhar, a irmã não vem agradecer só a visita do diácono. A irmã sabe que a igreja toda estava orando por ela. A irmã sabe que o pastor é quem estava pedindo para o diácono ir lá. O pastor também está orando por ela. Então, essa é a responsabilidade, irmãos, que temos com nossos irmãos. E encontramos muitos crentes achando que são independentes. Eu posto o que eu quero porque o celular é meu. Eu posto o que eu quero porque as redes sociais é minha. A linha do tempo, a cronologia do tempo ali, do Facebook, a postagem do Instagram, ou do Stories, é meu. O celular foi meu, eu comprei com o meu celular, comprei com o meu dinheiro. E aí quando vai para as vestes, não, eu visto desse jeito mesmo. Visto desse jeito. Quando vai falar com um irmão que às vezes, quem sabe, é um pouco agressivo, ou áspero, ou explosivo, aí o irmão diz, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou assim, ninguém vai me mudar não, e eu sou assim. Não somos independentes, irmãos. É a primeira coisa que Paulo está nos ensinando aqui, que devemos ter cuidado com a consciência, e ele diz, não com a sua, mas com a do outro. Veja que o quanto estamos unidos, o quanto devemos sim respostas uns aos outros, e devemos chorar uns com os outros e se alegrar uns com os outros, e devemos sim ver como estamos nos comportando, porque eu volto a dizer, se o que eu estou fazendo, se o comportamento que estou adotando, se o vestuário que estou usando, se as palavras que estou empregando, as atitudes que estou tomando em minha vida são motivos de tropeço para o meu irmão, a minha liberdade está em desacordo com o ensino das Escrituras. Eu meditava também sobre, eu poderia perguntar aqui, quando você vai na casa do seu irmão na fé, como é a sua liberdade cristã? Quando você entra no carro de um irmão da igreja, ou quando você vai visitar um irmão da igreja, o que é que vocês conversam? Edifica? Mostra amor para com os demais irmãos? Mostra que você tem cuidado? Um irmão vem falar do pastor e você, calma irmão, vamos orar? Será que isso foi assim mesmo? Ou você é daquele que bota mais lenha ainda no fogo? Meus irmãos, se nós nos juntamos para falar dos nossos irmãos, ou falar da igreja, estamos pecando contra nossos irmãos. E Paulo diz, é contra Cristo que estamos pecando. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos pedir muita sabedoria a Deus. Uma das coisas que o diácono faz, e foi falado no curso, é lutar pela unidade da igreja. E nós todos. Eu lembro até hoje de uma pregação que Larissa pregou numa terça-feira, culto de oração, sobre a unidade da igreja, lá em Filipenses. Até hoje. Deve fazer muitos anos. Mas eu lembro até hoje. Do quanto falava sobre
o esforço que temos, a responsabilidade de lutarmos a favor da unidade da igreja. O pastor Severino Carlos, pregando na igreja do Bessa sobre esse tema, sobre a unidade da igreja, ele usou o mesmo texto que foi pregado pela irmã Larissa, e tem uma palavra lá que fala esforçar, está lá em Filipenses, se eu não me engano. E essa palavra esforçar, o pastor Severino Carlos disse que é um esforço tão grande, significa um esforço tão grande, ao ponto de, como se a gente caísse no chão sem força nenhuma. Isso mostra o quanto precisamos lutar pela comunhão da igreja, o quanto precisamos ter cuidado, porque tem irmãos, não estou dizendo que isso é aqui, mas às vezes tem irmãos que não sabem o que fala até com os visitantes, e aí espalham os visitantes, em vez de trazer, está espalhando, em vez de ser uma ponte, está sendo um abismo, às vezes também com novos convertidos. Como uma vez eu falei aqui para os irmãos, que uma vez chegou, se eu não me engano, chegou alguém visitando a igreja na quinta-feira, era um novo convertido, ele chegou na quinta-feira, doido para estudar o estudo bíblico. O que é que ele esperava? Chegar aqui e ver os irmãos, mas ele não viu, só tinha 2 ou foi 3 irmãos. Aí ele olhou para mim e perguntou: cadê os irmãos? E eu vejo isso como um mau testemunho que nós estamos dando, porque meu filho precisa saber que eu amo estar na igreja. O novo convertido precisa chegar aqui e ver que eu estou aqui. A não ser, como eu disse, um caso de doença, um caso de necessidade, foi escalado para trabalhar, foi socorrer alguém. Não vejo problema nenhum você faltar o domingo por essas causas. Mas precisamos, irmãos, ter muito cuidado para não sermos pedra de tropeço. Em segundo lugar, nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas. Versículo 31. 1 Coríntios 10, versículo 31. Paulo diz: portanto, quer comais. Olha, se você for comer, se você for beber, se você for fazer qualquer outra coisa, você deve fazer para a glória de Deus. Os crentes de Corinto estavam pensando assim. Veja como os crentes fortes, quem sabe cheio de egoísmo, de orgulho, sem ter cuidado com o próximo, sem ter responsabilidade com o irmão mais fraco, eles poderiam estar dizendo assim: por que eu não posso desfrutar de uma comida que eu sei que o ídolo, que foi sacrificado a ídolo, que eu sei que o ídolo não é nada? Como é que eu não posso desfrutar dessa comida se eu peguei essa comida e dei graças a Deus? Parece ser tudo bem. E ele continua, ele pode estar também pensando ou dizendo: ora, eu estou comendo comida sacrificada ao ídolo, mas eu dei graças a Deus. E tudo que é santificado pode ser recebido. A palavra do Senhor nos ensina também isso. Porque minha liberdade seria limitada pela consciência do irmão mais fraco? Eu não sou livre? Por que minha liberdade tem que ter um limite? E a resposta de Paulo é que não podemos glorificar a Deus sendo um tropeço para nossos irmãos. Não tem como. Se eu sou um tropeço para alguém vir ao Evangelho, para alguém se converter, se eu sou um tropeço para alguém vir à igreja, para alguém crescer, ou se eu sou um tropeço para alguém se afastar, ou eu causo um escândalo, meus irmãos, eu não estou glorificando a Deus. Então Paulo lança o seguinte princípio: fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O primeiro princípio aqui é não escandalizar o irmão. O segundo é que Deus seja glorificado, pois Deus nunca será glorificado se a minha liberdade está causando escândalo e tropeço para meu irmão. Então Deus não será glorificado. A glória de Deus não é promovida onde uso minha liberdade para fazer o irmão tropeçar e cair.
Não temos o direito de usar nossa liberdade cristã para ferir a comunhão fraternal. Em terceiro e último lugar, Paulo diz que Paulo nos mostra que nós temos a responsabilidade também de procurar ganhar os perdidos. Versículo 32 a 33: não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse. Mais uma vez, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Há uma causa maior, irmãos, para que eu venha me esvaziar, para que eu venha considerar o meu irmão, ter responsabilidade com o meu irmão, ter cuidado no que eu vou vestir, no que eu vou postar, no que eu vou dizer, como eu vou me comportar, porque meu irmão mais fraco está também aprendendo com o que eu faço. E se eu não glorificar, se eu não ajudar meu irmão na fé, não estarei glorificando a Deus. E nós temos a responsabilidade também, não só com nossos irmãos, mas também de ganhar os perdidos. O apóstolo Paulo, ele diz: não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Os judeus aqui mencionados, os judeus e os gentios, são os convertidos e também podem ser os não convertidos. Além de não sermos motivo de tropeço para os salvos, devemos também nos esforçar para ganharmos os perdidos para Cristo. Não devemos ser uma pedra de tropeço, mas uma pedra de passagem. Não devemos ser um abismo, mas uma ponte. Não podemos estorvar as pessoas de entrarem no reino de Deus. O que é estorvar? É causar impedimento, embaraço, dificuldade para as pessoas entrarem no reino de Deus. Jesus falou a respeito dos fariseus que ficavam à porta do reino de Deus e não entravam, nem deixavam as outras pessoas entrarem. Isso eram os fariseus. Há sempre um perigo, irmãos, de uma pessoa ser um entrave na conversão de outras pessoas, por causa das suas atitudes e do mau uso da sua liberdade cristã. Nós não devemos viver para satisfazer os nossos interesses, mas buscar o interesse e a salvação dos outros. Paulo dá o seu próprio testemunho, ele diz: assim como também eu procuro, no 33, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Quero concluir perguntando aos irmãos com quem nós ouvimos nessa noite: como temos usado a nossa liberdade cristã? Como você tem usado a sua liberdade cristã? No texto de hoje vimos que há pessoas que estão defendendo a sua liberdade, mas na verdade são escravas dos próprios vícios. Elas são pedra de tropeço, destroem em vez de edificar, agradam a si mesmas em vez de glorificar a Deus, afastam as pessoas de Cristo em vez de ganhá-las para Cristo. E um comentarista bíblico, ele deixa para nós 5 regras fundamentais que ele acredita que Paulo está nos ensinando de convivência entre os cristãos. Primeira regra: façam tudo para a glória de Deus, em vez de determinar a sua liberdade. Essa é a primeira regra. Façam tudo para a glória de Deus, em vez de determinar a sua liberdade. Segunda regra: procurem em tudo ser agradável a todos, sem reclamar os seus direitos. Terceira regra: busquem o interesse de muitos, não o seu bem-estar ou a sua satisfação pessoal. Quarto: busquem a salvação de muitos, sem ficar preocupado apenas com a sua salvação pessoal. E quinta regra: sejam imitadores de Cristo, sem promover a sua reputação. Capítulo 11, versículo 1, como Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é liberdade cristã. Livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, tornando-se o quê? Semelhante a quem?
a Cristo. Amém, meus amados? Amém. Possamos aprender com esse contexto sagrado e em tudo glorificarmos a Deus. Que possamos ter cuidado. Existe responsabilidade, não somos independentes. Fazemos parte do mesmo corpo. Comemos do mesmo pão. Bebemos do mesmo cálice. Precisamos ajudar nossos irmãos na fé. E precisamos ter cuidado para alcançar também aqueles que ainda não foram alcançados. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ensina, nos capacita, para que não venhamos ser pedra de tropeço, Senhor, e ter sabedoria, Senhor, no que estamos fazendo, no que estamos postando, no que estamos vestindo, como estamos comprando, vendendo, pagando. Tudo que formos fazer, façamos para a glória de Deus. Façamos para o crescimento do nosso irmão fraco na fé. Façamos, Senhor, para alcançar aqueles que o Senhor tem ainda para alcançar, Senhor. Não nos deixe ser pedra de tropeço, mas instrumento de salvação em Tuas mãos. Nos ajuda, Pai. Nos dá maturidade para sabermos usar nossa liberdade cristã, mas balanceada também, Senhor, com o amor. Balanceada, Senhor, com a responsabilidade com o nosso irmão. Porque fazemos parte de um corpo. Somos muitos. Somos diferentes. Temos diversos dons diferentes. Mas fomos batizados pelo mesmo Espírito. Fazendo parte do mesmo corpo. Temos o mesmo Pai. E temos o mesmo Salvador. Então nos ajuda a ser conosco, Senhor. Que em tudo o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Te oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vou estar lendo aqui o texto da ceia. Hoje eu pedi a Edivânia, me deu um copo de escada, tá vendo? Eu pedi a Edivânia que não partisse o pão. Meditando nesse texto de hoje, eu fiz questão de trazer esse pão inteiro. Temos aqui um só pão, representando um só corpo. Temos aqui, sabemos que é um suco de uva, mas podemos dizer que temos aqui algo que representa o suco, que representa o sangue, que nos purificou de todo pecado. E podemos dizer que vamos beber também do mesmo cálice. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios, no texto de hoje, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, está se referindo à ceia, não é a comunhão do sangue de Cristo? Então todos nós estamos participando da comunhão do sangue de Cristo. E ele continua: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Então aqui está algo que simboliza, né? Não é algo que se transforma no sangue, é algo que simboliza o sangue de Cristo, que abençoamos e que participamos da comunhão juntos do sangue de Cristo. Aqui está o pão, algo que abençoamos e que partimos desse único pão
Como se aqui também fosse, simbolizando aqui também, meus irmãos, o corpo de Cristo, que foi molado, que foi partido. Está sendo partido nessa noite o único pão. E nós juntos, eu e você, participando dessa comunhão do corpo de Cristo. 17. Porque nós, embora o quê? Muitos. Aqui não está dizendo que existe um só crente. Não. Somos muitos. Embora somos muitos, somos unicamente um quê? Aqui, ó, um pão. Embora somos muitos, somos unicamente um pão. Veja como você tem responsabilidade com seu irmão. Veja como você está unido a seu irmão. E veja como você, quando peca contra o seu irmão, você pega também contra Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. E aí entra o capítulo 11, e a partir do versículo 23, vem um texto da Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, olha, ele toma o pão e dá graça, quer orar, o partiu, ele parte e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de havermos ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como disse o Senhor, irmão Radilson falou, vem cá. Somos muito, mas comemos todo do mesmo pão. Então ele parte o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e que juntos participamos da comunhão do corpo de Cristo. Ele diz, meus amados: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que comemos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E aqui vem o suco de uva, representando, simbolizando o sangue de Jesus Cristo, onde diz também que nós participamos da comunhão do sangue de Cristo. Somos muitos, mas também podemos dizer que estamos bebendo do único cálice, do mesmo sangue. Você tem responsabilidade com seu irmão. Você deve se examinar como está a sua comunhão com seu irmão. Porque quando você peca contra seu irmão, é contra Cristo que você peca. Você deve edificar os mais fracos. Você deve ser um testemunho vivo para os mais fracos. Você deve também ganhar os perdidos.
Se sua igreja é bíblica, defenda a sua igreja. Porque perseguir a igreja também é perseguir a Cristo. Falar mal da igreja é também falar mal de Cristo. Lute pela unidade. Muitos, quem sabe pela falta de conhecimento, falta de maturidade, quem sabe cheio de ódio, de rancores, de pecados que estão encobertos no seu coração, não vão ter maturidades com os irmãos. Em vez de ser ponte, são abismos. Em vez de juntar, espalham. Então, meus irmãos, eu queria fazer isso apenas para a gente ver, de um modo assim, que pudesse ser mais real, né? Que a gente come do mesmo pão e que a gente bebe do mesmo cálice. Temos responsabilidade com nossos irmãos. Somos uma igreja. Devemos lutar pela unidade dessa igreja. Devemos nos examinar também. Como temos servido ao Senhor. Como temos também servido ao nosso próximo. Não procure seu próprio interesse, mas o do outro. Então eu vou pedir ao irmão Realdilson que esteja orando nesse momento pelos elementos. Em seguida ele vai estar compartilhando e você vai estar louvando ao Senhor. Amém? Os irmãos colocam os Salmos em Êxodo 110 para estarmos louvando. Vamos orar? Soberano Deus, Pai amado, Santo querido, ao Senhor neste momento, primeiramente eu te agradeço, ó Pai, por estarmos aqui reunidos e participando da ceia do Senhor, ó Pai, nesse momento importante em nossa vida. Ó Senhor Deus, também peço ao Senhor que venha abençoar, ó Pai, este pão, ó Senhor Deus, e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Ó Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a discernir esse momento, para não fazer, Senhor Deus, isso de forma que não seja digna. Senhor Deus, nos ajude também a refletir sobre nossas vidas. Ó Senhor Deus, que venhamos pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, como já temos feito esta noite. Ó Senhor Deus, que o Senhor nos ajude. Ó Pai, ajude a cada irmão, ó Senhor Deus, a estar refletindo sobre os seus feitos e sua vida e pedindo perdão ao Senhor pelas falhas, Senhor Deus, pelas nossas faltas com o nosso próximo. Tanto foi pregado esta noite, Senhor Deus, quanto a nossa falta ao Senhor. Que o Senhor nos ajude na nossa unidade, na nossa comunhão, no nosso próximo e com o Senhor. É assim que eu oro e te peço, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Foi ali que Jesus deu a vida.
Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Beba dele todos. Vou pedir para a irmã Liliana fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esse momento. Depois o irmão estará recolhendo os cálices. Salve a igreja com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, pelo dia, por nossas vidas, pela salvação em Cristo Jesus, pelo pão, Senhor Deus, de cada dia, por tudo, Senhor Deus, por tudo aquilo que ouvimos nesta noite, por esse momento, ó Pai, de estarmos aqui ceando, esperando, ó Pai, até que o Senhor venha. Então, Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as bênçãos, por todas as graças, ó Pai. Então, meu Deus, toma nossas vidas, ó Pai, em tuas mãos, nos ajuda cada dia mais, ó Pai. Desde já eu oro, meu Deus, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.